Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a noite de todos vocês, essa noite maravilhosa, essa noite que o Senhor nos deu. Você que nos acompanha de casa, que Deus também possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Já deixe seu like nessa live, deixe seu comentário, se inscreva no canal da igreja, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e também levá-lo a outros corações. De fato, irmãos, que nós estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos ler texto em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Por gentileza, abra um texto bíblico, será o texto que eu embasarei a mensagem desta noite. Nós traremos aqui uma mensagem um pouco mais temática, diferentemente do que acostumamos fazer, que é uma mensagem mais expositiva. Hoje faremos uma mensagem temática, até porque a data é propícia. Hoje, dia 31 do mês de outubro, comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Então, hoje leremos esse texto em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. O texto diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo só a parte B do texto? No 3. 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Novamente, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Irmãos, a minha intenção aqui, esta noite, é trazer à memória dos irmãos esse tema que é tão importante, esse tema que é tão propício. O pastor conversou conosco, nos pediu para trazer uma mensagem na noite de hoje, e eu não vi outra mensagem além dessa, né? Hoje nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Há 508 anos nós estamos livres dos rudimentos do romanismo. Há 508 anos estamos livres das heresias do romanismo. Há 508 anos estamos reformando a igreja, para que assim a igreja possa continuar firmes e alicerçada na palavra de Deus. Nós falaremos um pouco esta noite acerca da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro do ano de 1517, por meio de um homem chamado Martinho Lutero. Eu quero trazer uma mensagem um pouco histórica ao coração dos irmãos, então peço que os amados, por favor, prestem muita atenção no que for trabalhado aqui na noite de hoje. Finja, neste momento, que você está, com certeza, desvinculado a sua mente das coisas lá de fora, né? E vincule as coisas aqui internas e preste bastante atenção no sermão que será pregado aqui esta noite. Irmãos, eu quero começar falando que o que for tratado aqui não é nenhum ataque a nenhuma denominação religiosa e muito menos algum tipo de afronta a algum tipo de religião que talvez professe a fé que nós aqui não professamos. Mas de fato nós vivíamos na escuridão, estávamos afogados no mar da escuridão e Cristo levantou um homem à luz de velas, e esse homem à luz de velas lê esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viveria pela fé, e somente pela fé, e nada além da fé. Talvez você possa me perguntar o que eu faço com as boas obras, o que eu faço com a caridade, o que eu faço com as demais coisas que possam vir complementar. Irmãos, como eu costumo falar, tudo isso é um complemento. Se tirarmos as boas obras, se tirarmos a caridade, se tirarmos tudo que o homem pode fazer, o que a igreja pode fazer, só sobra uma coisa: Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus Cristo é suficiente. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo deu uma ordenança aos nossos pais e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse que aquele que crer e for batizado seria salvo, e aquele que não cresce já estava condenado. E de fato, essa ordenança do Senhor Jesus, ela se tornou notória no coração dos apóstolos, e após a ressurreição de Cristo, os apóstolos começaram a pregar o evangelho da salvação em todas as partes conhecidas do mundo antigo. A saber, os nossos irmãos começaram na Judéia, em Samaria, e depois foram até os confins da terra. O evangelho, irmãos, já no primeiro século da era cristã, já estava em todos os lugares e todos os rincões do Império Romano. E esta mensagem que fora espalhada como erva daninha, como uma peste no coração de muitos,
porque essa era a mentalidade dos romanos. O evangelho é uma peste, uma erva daninha que se espalha sobre o coração de muitos, e esta erva daninha foi se implantando, até chegar em meados do 3º século, quando, irmãos, a cristandade, que é a união entre o Estado e a igreja, aconteceu. A saber, irmãos, um homem por nome Constantino, que era imperador do Império Romano, através de uma visão que ele tem sobre este símbolo vencerás, e o símbolo era a cruz de Cristo, e ele vence uma batalha, e a partir de então, ele proclama o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A priori você pode pensar, uma igreja que outrora era perseguida, a partir desse instante passou a não ser mais perseguida, e mais do que isso, passou a ter as benéfices do governo, passou a ter as benéfices do império, passou a ter as benéfices daquilo que o império poderia dar à igreja. Então a igreja começa a se unir com o Império Romano como um concubinato, a saber, o Império Romano proclama e a igreja assina embaixo, o Império Romano fala e a igreja assina embaixo, o Império Romano dirige e a igreja assina embaixo. Irmãos, nunca funcionou e nunca funcionará um concubinato entre as trevas e a luz. Nunca funcionará um concubinato entre aquelas coisas que são mundanas e as coisas que são de Deus. A saber, a água não se mistura com o óleo, ainda que nós queiramos que a água se misture com o óleo. Não dará certo as coisas do mal se unirem com as coisas do bem. Não dará certo Deus unificado a Satanás. E então, irmãos, a partir desse instante que a cristandade passa a existir, a igreja que outrora era perseguida, que era santa, que era perfeita, que era uma igreja unificada em Cristo, começa a se diluir. E diluir-se em que, Elton? A igreja começa a se diluir em pecados. Pecados que antes eram apontados como causa primária da deteriorização do ser humano, mas agora tais pecados são aplaudidos pelo império, pelo governo da igreja, e mais do que isso, pelo clero que governava a igreja. Irmãos, os nobres da igreja, os homens que outrora eram santos, que outrora eram puros, agora se promiscuam em troca de vaidade e de poder. Os homens que outrora eram puríssimos em sua vida devocional para com Deus, e que se debruçavam nas Escrituras para conhecerem mais de Deus, e se desviarem das coisas do mal, agora esses homens concubinatam para poder colocar as Escrituras por baixo, e suas palavras de autoridade são além das Escrituras, e são mais importantes que as Escrituras sagradas. No ano 613, o imperador Focas nomeia Bonifácio I como um papa, como o primeiro papa da igreja, o bispo universal da igreja. E Bonifácio I aceita aquele título, e a partir de então, o bispado do bispo de Roma passa a ser o principal bispado entre as igrejas. A saber, irmãos, o único bispo eterno, o único bispo real, o único bispo santo e perfeito, o único pai da igreja, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. A igreja não tem um só cabeça, o cabeça da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os homens não podem usurpar o lugar de Deus como bispo universal da igreja. O bispo universal da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Nós, irmãos, somos participantes e cooperadores desta obra que caminha, mas esta obra tem um único cabeça, e o cabeça dessa obra é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, irmãos, os séculos vão se passando, e a igreja vai caindo no paganismo, nas culturas que não fazem parte do verdadeiro cristianismo, e vai se esquecendo do cristianismo primitivo que outrora era pregado pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Então, irmãos, chegamos em meados da Idade Média, a Idade das Trevas, a Era das Trevas, onde o mundo estava na obscuridade, e tudo o que a igreja falava era verdade, tudo que a igreja proclamava era a verdade, sem a assinatura da Santa Palavra de Deus, sem a assinatura da Escritura. Porque, como dizia a grande igreja romana, o que o Papa fala, isso é cátedra.
Se o Papa fala na cadeira, logo o Papa fala a verdade. Se o Papa fala a verdade por ser ele o sucessor de Pedro, logo que o Papa fala, a palavra do Papa está em pé de igualdade com a Escritura, ou está acima das Escrituras. Até hoje o romanismo acredita assim, que a igreja está acima das Escrituras, porque na cabeça deles, se não fosse a igreja, as Escrituras não existiriam. Quando na realidade, irmãos, é bem o contrário disso. Se não fosse as Escrituras, a igreja não conseguiria caminhar uma légua sequer. A igreja permanece firme, alicerçada pelas Escrituras sagradas. Longe das Escrituras, nós caímos no maior paganismo que você possa imaginar. Nós caímos na maior obscuridade que o homem pode imaginar. A nossa regra de fé e prática não é o que o Elton prega, que o pastor prega, que o pastor presidente José Wellington prega, ou que os homens que se acham suprassumo pregam. O que vale, irmãos, aqui é a santa, eterna e gloriosa palavra de Deus. E por esquecerem-se das Escrituras, e por colocarem as Escrituras de lado, o mundo caiu na obscuridade. O mundo caiu na licença de esquecerem-se de Deus. Logo os clérigos, os padres da igreja, os pais da igreja, imaginavam que o mais importante não era aquilo que vinha ao coração e mudava a vida do homem, mas as benéfices que este poder eclesiástico poderia trazer às suas vidas. Para trazer em miúdos aos irmãos, o mais importante seria o poder, ao invés das almas se renderem aos pés de Cristo. Então, se eu detenho o poder comigo, eu não compartilho esse poder com ninguém. Por que eu não compartilho esse poder com ninguém? Porque se as pessoas saberem ou conhecerem a verdade, logo elas não seguirão aquilo que eu falo e aquilo que eu digo. Aquele que detém o poder da autoridade, aquele que detém a verdade, ele faz, se ele quiser, pessoas leigas seguirem as suas inverdades. Mas quando nós conhecemos a verdade das Escrituras, irmãos, nada pode nos parar, nada pode nos deter, nada pode deter um povo que está alicerçado na palavra bendita de Deus. Por isso que eu incentivo os irmãos aqui a estudarem. Por isso que eu incentivo os irmãos aqui a lerem. Porque quando vocês estudam, quando vocês buscam, quando vocês leem, não é o que o Elton fala, que o pastor fala que é importante. É o que a palavra de Deus fala que é importante. Se não for de acordo com as Escrituras, lance fora, jogue no lixo. Mas se estiver de acordo com as Escrituras, siga e faça de acordo com a vontade eterna de Deus. Irmãos, a igreja detinha todo o poder religioso, a igreja detinha todo o poder político, e nós chegamos agora em meados do ano de 1500. O Papa Leão X queria reformar a Basílica de São Pedro em Roma. E para que a reforma da Basílica de São Pedro em Roma pudesse acontecer, era necessário dinheiro. Mas a igreja não queria desembolsar aquilo que ela já tinha, ela queria granjear mais do povo. E o povo era leigo, porque o povo não tinha as Escrituras no seu próprio idioma. A Vulgata Latina, que foi criada por São Jerônimo, aproximadamente no quarto século da nossa era, durou 1000 anos. E essa Vulgata Latina, o latim morreu, a língua latina passou a não mais existir, os outros idiomas começaram a existir e a Bíblia passou a ser somente latim. Não tínhamos as Escrituras na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua alemã, na língua francesa, na língua do povo. E se eu não tenho a Bíblia na língua do povo, e o povo não compreende o idioma que a Bíblia tem, como que o povo compreenderá a verdade de Deus? Então um homem começa a vender a salvação. Este homem chama-se Papa Leão X. E a história é mais ou menos o seguinte: a igreja tem o poder nas mãos de tirar uma alma do purgatório e levar esta alma para o céu. Este poder não está apenas na mão de Cristo, este poder está também na mão da igreja. E mais do que isso, este poder está na mão do Papa da igreja. Logo, as
indulgências são a venda da salvação. Se você perdeu um ente querido, não se preocupe, porque com certeza se você colocar o dinheiro no cofre da igreja, esta alma do seu ente querido que fez tudo de ruim nessa terra vai purgar no purgatório e vai chegar até os céus. Basta apenas você pagar para que isso possa acontecer. E esta era a história que era pregada pela igreja romana. Vendia-se salvação a qualquer custo. As pessoas que estavam vivas também poderiam comprar a salvação. Não importa se você vive num prostíbulo, se você vive se prostituindo, se você usa drogas, ou é um beberrão, ou é um comilão, ou é um glutão, ou é um porneio, não tem importância. Se você compra a indulgência da mão do papado, logo isso te granjeará a salvação e a vida eterna. Então as pessoas, por serem leigas, compravam indulgências para pecados praticados no passado, pecados praticados no presente e pecados que praticariam no futuro, achando que com essas compras de benefícios dadas pela igreja, eles poderiam ir para o céu quando Jesus viesse ou quando eles morressem. Olha que loucura é isso, irmãos. Se você não compra a rosa ungida, provavelmente você terá problemas na sua vida sentimental. Se você não compra o sal grosso, provavelmente você não vai conseguir espantar os olhos gordos das pessoas que tanto querem destruir a sua vida. Se você não adquire o lenço que o bispo passa no seu rosto, provavelmente a cura que você tanto quer não vai acontecer. Eu estou trazendo para os dias de hoje para que você possa entender o que acontecia lá no século XVI. É a venda, a comercialização da fé. Porque na mente daqueles homens o dinheiro falava mais alto do que a palavra de Deus. As inverdades calculadas pelos homens falavam mais alto do que a palavra de Deus. Até que um homem lê a luz de velas, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Aquilo explode na mente de Martinho Lutero como uma bomba. Se o homem vive pela fé, logo não é a compra de indulgências, não é a compra das benefícios que a igreja pode dar, que vai me levar para o céu. E este homem, irmãos, irado com aquela situação, proclama 95 teses. E as teses de Lutero, irmãos, todas as 95 teses, elas são uma refutação à venda das indulgências. Lutero, a priori, pastor, ele não queria dividir a igreja. Você pode acompanhar no slide. A mente de Lutero não estava com relação à divisão da igreja, mas ele queria, por meio dos abusos e o poder eclesiástico, fazer com que o povo tivesse conhecimento de que a compra de indulgências não traria salvação a eles, mas somente a fé em Jesus Cristo, somente a fé no Salvador é o suficiente para herdarmos a vida eterna. O que eu preciso fazer, Elton, para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, que Ele é o único, suficiente e eterno Salvador. Só isso e nada mais. Só isso. Mas eu não preciso fazer procissões e caminhadas, eu não preciso pagar votos, eu não preciso fazer penitências, eu não preciso me sacrificar, não! Você precisa crer em Cristo Jesus e nada mais. Jesus é suficiente. Não preciso de nada, eu preciso de Jesus. Somente Jesus e nada além de Jesus.
Só Jesus. E aí ele proclama as 95 teses. E Lutero era tão inteligente que ele vai no dia 31 de outubro. Por que dia 31 de outubro? Porque dia 1º de novembro, amanhã, é dia de Todos os Santos. Amanhã é dia de Todos os Santos. A igreja comemora o que amanhã? Dia de Todos os Santos. Ele coloca do dia 31 de outubro, porque no dia 1º de novembro, todo mundo ia para a igreja. E a porta, irmãos, de uma igreja na época, era como se fosse o Facebook, o Instagram da nossa época. Era onde as pessoas postavam as suas ideias. É onde as pessoas colocavam aquilo que elas pensavam. E Lutero, conhecendo isso, proclamou lá as 95 teses e colocou lá. A priori, para discutir a questão das indulgências com o clero. Porque, como eu falei para vocês, o povo não tinha conhecimento da verdade. Mas ele queria discutir a questão da venda das indulgências com o clero da igreja, com a eclésia da igreja, com as mentes da igreja. E tinha um homem chamado John Tetzel, que estava vindo para a Alemanha para vender indulgências. E Lutero disse: aqui em Wittenberg ele não vai fazer isso não. Colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. No dia 1º de novembro, as pessoas leram aquelas teses. As pessoas começaram a pensar naquilo. E como um chamiscão, irmãos, de um fogo que é levado pelo vento, no meio da palha seca, aquela mensagem se espalhou sobre toda a Europa para a glória de Deus. Parece algo impensável, mas quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas acontecem de maneira impensável mesmo. Quando Deus está no negócio, não precisa empurrar. Quando Deus está no negócio, não precisa colocar a mão. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem automaticamente para a glória e o louvor dEle. Por que eu digo quando Deus está no negócio? Porque homens antes tentaram fazer isso. A saber, John Hus, lá na Boêmia, tentou consertar a igreja de alguma forma. Ele dizia que não é por meio da crença na igreja, dos clérigos, na confissão, não é por meio do bispado ou por meio da força que a igreja exercia que alguém poderia ser salvo. Mas o John Hus foi calado. A palavra Hus significa ganso. O ganso foi calado, porque pegaram um ganso, disseram que o ganso era herege, e colocaram o ganso numa estaca, e queimaram o ganso vivo. A igreja fez isso. Mas antes de morrer, o ganso profetizou e disse: hoje vocês matam um ganso, mas aparecerá daqui 100 anos um cisne que vocês não poderão matar. Ele estava falando sobre Martinho Lutero. E como que essa mensagem de Lutero se espalhou tão rapidamente? Meio século aproximadamente antes, irmãos, um homem chamado Johannes Gutenberg inventa a coisa mais extraordinária do século XV, a prensa móvel de Gutenberg. O que é a prensa móvel? Era a impressora da época. Olha como que Deus prepara o ambiente para que algo extraordinário venha acontecer. Olha como que Deus prepara o tapete para que os jogadores possam jogar. Deus tinha levantado um homem chamado Johannes Gutenberg, e este inventa a imprensa. A imprensa, irmãos, de Johannes Gutenberg foi a invenção revolucionária, desenvolvida por ele, irmãos, por volta de 1450, que utilizava tipos móveis de metal para imprimir textos de forma mais rápida, barata e eficiente. Como isso funcionava? Antes, um livro, irmãos, que demorava talvez meses, a saber, a Bíblia, anos, para ser copiada à mão, agora com a prensa móvel, em questão de dias, aquilo que demorava anos para ser copiado à mão, é pronto em dias, é feito em dias. Para curiosidade dos irmãos,
primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia de Johannes Gutenberg. Para o conhecimento dos irmãos, a mensagem de Lutero se espalha como fumaça e as suas 95 teses se espalham como fogo por causa da prensa móvel de Gutenberg. Porque, irmãos, quando Deus está no negócio, algo extraordinário tem que acontecer. Se nós pensarmos, irmãos, e analisarmos, nada está fora do controle de Deus. Um homem chamado John Wycliffe, que era professor da escola da Universidade de Oxford, ele traduziu a Bíblia para o inglês em meados do 13º século. E o Wycliffe também foi morto pela igreja. Muitas pessoas tentaram reformar a igreja de alguma forma durante o passar dos anos, mas não conseguiram. Por quê? Porque lhes faltou graça e poder, não eram homens de Deus, mas porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O momento de Deus trabalhar é diferente do nosso momento de trabalhar. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os pré-reformadores lutaram, como John Wycliffe, que morreu por essa luta, traduziu a Bíblia para o inglês e por isso foi assassinado. John Huss, um homem chamado Jerônimo de Savonarola, se levanta, irmãos, lá em Florença, na Itália, contra os Médicis, que dominavam a Itália na época, que faziam parte do papado romano, e o mundo tinha medo de Savonarola. Por quê? Porque Savonarola era um homem usado por Deus. Savonarola dizia: se vocês não se voltarem às Escrituras, as Escrituras se voltarão contra vocês e os destruirão. Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. Ela é consolo para as nossas almas, mas também é fogo destruidor. Para os ímpios e perversos, a palavra de Deus é: queimarão no fogo eterno pelos séculos dos séculos. Mas para os santos, escolhidos por Deus, a palavra é: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Estes homens tentaram reformar a igreja. Pedro Valdo, em meados do 13º século, deu origem a um movimento chamado Movimento dos Valdenses, mas também não conseguiu a reforma da igreja. Aos irmãos católicos que talvez me ouvem e se entristecem, achando que a reforma protestante foi algum tipo de seita que se levantou, nós tivemos outros cismas na história da igreja. Em 1054, a igreja do Oriente se dividiu com a igreja do Ocidente. A igreja ocidental ficou em Roma, a igreja oriental ficou em Constantinopla. Se nós voltarmos anos antes, a igreja já havia sido dividida com relação aos anabatistas, com relação as seitas heréticas e os movimentos heréticos que se levantaram, como o nestorianismo, como o arianismo, como o monofisismo. Todos esses movimentos foram talvez uma tentativa de fazer com que a igreja voltasse aos alicerces estruturais da palavra de Deus. Aqui uma aplicação, pastores, às nossas vidas. Se nós não estivermos estruturados na palavra, se a palavra não falar aos nossos corações, irmãos, nada mais falará. Se a palavra não segura o crente dentro da igreja, não é carnaval gospel, não é forró gospel, não é métodos extremos, irmãos, e mundanos, que vai segurar alguém dentro da igreja. Não é. Ah, mas nós temos que fazer alguma coisa diferente. Não, irmãos, não precisamos. Se estivermos com a palavra de Deus, o povo vai vir, o povo vai aceitar Jesus e a igreja vai continuar firme na palavra.
Só precisamos disso. Mas Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. E este homem é convidado, na verdade é convocado, a comparecer diante da dieta de Worms. Aqui está o slide. Lutero foi um monge agostiniano, professor de teologia lá na Alemanha. Ele, estudando Romanos, descobriu a justificação pela fé, que o homem só pode ser justificado dos seus erros por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lutero as fixa sobre as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, como nós já trabalhamos aqui, e denuncia os abusos cometidos pela igreja e pelo clero da igreja. E este homem é convocado 4 anos depois para comparecer na dieta de Worms. A saber, em 1521, irmãos, Lutero compareceu diante de pessoas de muita importância, e pessoas que estavam ali não para discutirem, para ver se a igreja realmente precisava ser reformada, mas homens que estavam cegos e que queriam destruir Lutero de qualquer maneira, de qualquer jeito. E esses homens falam a Lutero: se você hoje queimar os seus livros e se retratar daquilo que você falou, nós deixaremos você seguir a sua vida. Contudo, se assim não fizer, você vai sofrer as penas da igreja. Irmãos, vocês não têm ideia o poder que a igreja exercia. A igreja tinha o poder civil, o poder militar, o poder religioso, o poder das artes, o poder da economia. Tudo estava na mão da igreja. A igreja controlava cada passo que você dava. Tudo estava debaixo da tutela da igreja. E aquele homem, sem medo de morrer, disse as seguintes palavras: se vocês hoje me provarem pelas escrituras que eu estou errado, eu me retratarei. Mas se vocês não conseguirem me provar pelas escrituras que eu estou errado e que vocês estão certos, eu não me retratarei, porque não é certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Um homem colocou a Europa de ponta cabeça. As ideias de um homem fizeram com que eu e você estivéssemos aqui hoje. Porque, pastor, se não fosse a reforma protestante do século XVI, nós ainda estaríamos debaixo do romanismo, ainda estaríamos debaixo da tutela e dos rudimentos do catolicismo romano. Mas para a glória de Deus, um homem lê: o justo viverá pela fé. Que Deus possa levantar Luteros, homens que tenham coragem de falar a verdade. E nós temos então, portanto, irmãos, os pilares da reforma protestante. E é em cima desses pilares que eu gostaria de pregar para vocês. Lutero é levado para o castelo por meio do rei Frederico I, e os aliados dele o guardam ali por anos. Ali ele translitera a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua do povo. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Lutero casa-se com uma freira, faz com que outros amigos que eram do clero casem-se com outras freiras. E anos depois, um homem chamado João Calvino coloca todas essas ideias de Lutero no papel. Porque se Lutero foi a mão da reforma, Calvino foi a mente da reforma. O método pela qual nós temos as nossas pregações e nossas homilias nos dias de hoje é graças a um homem chamado João Calvino. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade de estudar sobre a vida desse homem, irmãos, esse homem foi espetacular.
um homem extraordinário, uma mente brilhante, João Calvino. E Calvino, junto com outros reformadores, como Zwinglio, como Gabriel, eles proclamam os 5 solas da reforma. E Elton, quais são os 5 solas da reforma? Está no slide, está na tela. O primeiro, sola escritura. Você pode repetir comigo? Sola escritura. Somente as escrituras. Como que funciona isso, Elton? As escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, por meio de 1.600 anos. Dentre eles, autores como pescadores, autores como reis, autores como sábios, autores como filósofos, autores como médicos, autores distintos, mas com uma mente, a mente do Espírito Santo, que nos deu o livro mais importante de todos os tempos, a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, poderosos para transformar a vida do ser humano. Pegue uma Bíblia, coloque uma na cela penitenciária e volte lá depois de um ano. Você terá lá homens transformados por causa das letras desse livro. Você terá homens que antes roubavam e agora já não roubam mais. Você verá homens que matavam e agora lutam pela vida. Você terá homens que eram drogados e agora vivem para dizer não às drogas. Porque este livro tem poder. Porque o autor deste livro é o Espírito Santo de Deus. A Escritura Sagrada. Cristo é a palavra de Deus. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é a bula do Papa, não é o que o pastor fala, não é o que o professor fala. O professor não tem autoridade em si, o pastor não tem autoridade em si, ninguém tem autoridade em si senão segundo a palavra de Deus. Quem governa a nossa vida é a palavra de Deus. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. O segundo sola fide, somente a fé. Repita comigo, somente a fé. Somente a fé. A fé é uma ponte. A graça é o meio. A fé é a ponte. Eu quero interligar as duas coisas aqui para que vocês possam compreender. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, por méritos de justiça, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Como que isso funciona na prática? A prática é o seguinte: você não fez nada para ser salvo, nada. Você não contribuiu nem 1% para que você pudesse estar aqui esta noite. Nada que você tenha feito é o que vai te levar para o céu, nada. É a graça de Deus. Ele olhou para o céu, do céu, viu você na terra e falou: eu vou salvar, e salvou para a glória e o louvor do nome dele. É isso. E você só respondeu a esta graça porque ele colocou fé dentro do seu coração. Porque até a fé é dada por Deus. Quem é que dá a fé? É Deus quem dá a fé.
Deus salva por meio da fé. Deus salva por completo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar naquele dia e dizer para Deus: eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque eu fiz boas obras. Eu era um dizimista fiel. Eu estou aqui porque eu fazia tudo que o pastor pedia. Eu estou aqui porque fui um bom obreiro. Eu estou aqui porque eu não forniquei, eu não me prostituí. Eu estou aqui porque eu li a Bíblia todo dia. Eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui por causa daquilo. Não, ninguém vai poder se gloriar por causa das obras. Tanto é que Paulo diz: eu não me gloriarei nas minhas forças, mas me gloriarei na minha fraqueza, porque quando sou fraco, aí que eu sou forte. Porque as obras da lei não podem justificar o homem, mas a fé em Cristo Jesus, e somente a fé em Cristo Jesus, pode levar o homem à vida eterna. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Outro sola, somente Cristo. Olha o que a reforma fez, pastor. Tirou o povo da obscuridade. Não é a igreja, não tem somente a igreja aqui. Tem? Não tem somente o Papa aqui, tem? Não, somente Cristo. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que há só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o Salvador das nossas almas. Ele é o nosso eterno Redentor. Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos delitos, Ele morreu na cruz no tempo oportuno por todos nós que estamos aqui esta noite. Somente Cristo. Cristo é o suficiente. Pega os homens mais importantes da história. Pega Aristóteles, Sócrates, Platão, os pais da filosofia. Pegue Kant, Nietzsche, Freud, os pais da filosofia moderna. Pegue os grandes cientistas, Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, pegue todos eles. Pegue os reformadores, pode pegar o Lutero, o Calvino, o Zwinglio, pode pegar eles. Pode pegar os pais da igreja, Agostinho de Hipona, pegue. Santo Irineu de Lyon, São Tomás de Aquino, pegue eles. Pode pegar os pais apostólicos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, pegue todos eles. Não são nada. Nada. Não passam de homens mortais, que provarão o dia da morte e morrerão, e serão seus corpos colocados numa sepultura, e de lá só sairão quando ouvirem o lábaro do Filho de Deus, que virá entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas o lindo Nazareno, ele venceu a morte, ele tirou da morte o aguilhão da morte, e nos deu a vida eterna, o Nazareno que um dia voltará. Somente Cristo. Cristo é o suficiente. E o último ponto da reforma: glória somente a Deus. Não há espaço para brilhantismo. Eu ouvi o meu amigo esses dias falando, e eu gostei muito da frase dele, que elogio, se você não tomar cuidado com os elogios, eles te destroem. Um homem que não sabe lidar com o elogio, ele se autodestrói. Não há problema nenhum em uma mulher bonita falar que é bonita. Se ela disser que ela é feia sendo bonita, ela está mentindo, e mentira é pecado. Não há problema nenhum em um pastor que é pastor de verdade dizer: eu sou um pastor de verdade. Não há problema nenhum.
Não há problema nenhum, um professor que sabe explanar bem a palavra de Deus, um pregador, falar, eu sei explanar bem, só um bom pregador, não tem problema nenhum com isso. O problema é que se isso sobe ao coração, o homem se deteriora. E às vezes nós nos encontramos inflados, inchados, gordos, por causa do ego, por causa que achamos que se conduzimos um povo, às vezes achamos que esse povo é nosso. Nada aqui pertence a nós, tudo pertence a Deus. Nós passaremos, mas a igreja continua. Se hoje o pastor Hélio não vier mais, se o Elton não vier mais, morreu, bateu as botas, vai ter outro que vai fazer a obra no lugar, porque a obra de Deus não depende de homem, a obra de Deus não depende de ser humano, a obra de Deus depende do Espírito Santo de Deus. E a glória é somente a Deus. Não tem espaço para homens brilharem na obra de Deus. Mas tem homens que acham que devem brilhar. Por isso não largam o osso. Não largam o osso. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fazer igual Wesley. Se me trancarem as portas do púlpito, eu abro uma porta no meio da praça e vou pregar o evangelho. É. E aqui uma aplicação para todos nós. Se hoje tirarem de vocês o cargo que vocês exercem na igreja, o que sobrará? Será que se a EBD for tirada de mim, o CMA for tirado de mim, eu estou falando de mim, tá? Que eu sou o pregador, estou pregando. Será que o Elton continua sendo crente? As aulas da escola bíblica dominical, tire tudo. Será que continua sendo crente? Será que a minha vertente para estar na igreja, será que é a adoração a Deus ou é o cargo que eu exerço? Qual que é a minha motivação como servo do Senhor? Tiraram tudo do Lutero, tudo, mas o lábaro da reforma continua de pé, porque somente glória a Deus e a mais ninguém. O que sobra? O que sobra? Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Vida com Deus precede de trabalho para Deus. É mais importante quem você é do que aquilo que você faz. Para finalizarmos, temos as consequências da reforma protestante. Primeiro, a questão da religiosidade. Surgimento de igrejas protestantes como a igreja luterana, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista. As assembleias de Deus surgiram desse nicho. Nós estamos aqui porque somos filhos da reforma protestante do século XVI. Hoje nós temos escola bíblica dominical onde cada um pode colocar a sua opinião e a sua visão sobre um texto bíblico, graças à reforma protestante do século XVI. Porque se não fosse isso, você seria queimado na fogueira. 2, a questão social, a valorização da leitura e da educação, o incentivo à liberdade da consciência e do pensamento. Se não fosse a reforma protestante, nós não teríamos os países que nós temos hoje, como os Estados Unidos da América, como Inglaterra, como França, como Suíça, como Suécia, como Espanha, como Inglaterra, não teríamos. Países onde nós somos livres para pensar e expor os nossos pensamentos. O Brasil, é graças à reforma protestante que existe democracia. Os países mais democráticos do mundo são os países de matriz cristã. E glória a Deus por isso. A reforma protestante também mexeu na questão política, porque o papado perdeu o seu poder e a igreja e o Estado se distanciaram. Porque a pior coisa do mundo é Estado e igreja andarem juntas. Não funciona. Toda vez que a política entra dentro da igreja, a igreja se extravia. Todas as vezes que o púlpito é cedido para eles, a igreja se deteriora.
Porque o político não está interessado na santa palavra. O político está interessado em votos. Em votos. Irmãos, isso é um escândalo. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos envolver com política, sim, mas temos que distanciar uma coisa da outra. O púlpito é santo, o púlpito é sagrado, o púlpito é único. Uma vez falaram para Billy Graham, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos da América, você sendo tão famoso, um pastor de tantas cruzadas, você ganharia no primeiro turno? Ele disse, eu? Rebaixar o meu cargo de pastor para ser presidente dos Estados Unidos? É melhor ser pastor do que ser presidente dos Estados Unidos, na mente de Billy Graham. É coisa extraordinária. É coisa linda. Lições para a igreja de hoje. Precisamos voltar à prática da leitura bíblica. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você meditou nas Escrituras essa semana? Eu amo Jesus nos domingos. Jesus, tchau, domingo que vem eu volto. Fecha a Bíblia, chega em casa, fecha a Bíblia, só abre no outro domingo. Meus irmãos, isso é lamentável. A reforma veio para trazer leitura à mente dos cristãos, leitura, nós precisamos ler a Bíblia. Elton, não sei ler, vai aprender lendo a Bíblia. Eu sei de pessoas aqui que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. A fé verdadeira é viva, prática e confiante em Cristo. A igreja deve sempre se reformar, sempre. Quando aparecer um cisco de heresia, um cisco de erro doutrinário, tem que cortar o mal pela raiz. A glória é somente a Deus, não aos homens, não às denominações, não à religiosidade. Irmãos, eu sou da Assembleia de Deus, eu sirvo a esse ministério, mas até esse ministério continuar na palavra de Deus, quando se distanciar da palavra de Deus, tchau! Tchau! Assim como Lutero, sejamos instrumentos de Deus para levar o povo de Deus de volta às Escrituras. Reformar é permitir que a luz da palavra transforme as nossas vidas e transforme os nossos ministérios em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Reforma protestante do século XVI. Que Cristo nos ajude a cada dia sermos melhores para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? O justo, alto, o justo viverá pela fé. Amém.